Bom dia, boa tarde, boa noite. 10º comentário da lição de Ellen White desse trimestre. E o tema da semana é Retribuindo. Sábado, 4 de março. Davi ficou angustiado ao ver que os que antes pareciam ter diante de si o temor divino, na velhice aparentemente abandonavam a Deus e eram ridicularizados pelos inimigos do Senhor. Davi ficou abalado e angustiado, aguardava o momento em que chegaria a velhice e temia que Deus o abandonasse, deixando-o tão infeliz como outras pessoas idosas cuja conduta havia observado, vindo a ser objeto de vitupério por parte dos inimigos do Senhor. Com esse fardo sobre si, ele orou fervorosamente. Davi sentiu a necessidade de se guardar contra os males próprios da velhice. Se essas pessoas se colocassem na posição que Deus desejava que elas assumissem, seus últimos dias poderiam ser os melhores e mais felizes da vida. Aqueles que têm filhos em cuja honestidade e administração podem confiar, devem permitir que eles administrem seus bens e que cuidem de sua felicidade. A menos que o façam, Satanás tirará vantagem de sua falta de vigor mental e administrará suas posses. Eles devem deixar de lado a ansiedade e os cuidados e ocupar seu tempo da maneira mais feliz que puderem, tornando-se maduros para o céu. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1300 e 1301. Neste mundo vivem pessoas que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas elas creem em Deus e o Senhor as ama. O selo de Deus está nelas, as quais se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eventos Finais, página 223. Com Paulo, eles podem dizer: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há muitos cujos cabelos grisalhos Deus honra porque eles combateram o bom combate e guardaram a fé. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1097 e 1098. Que manhã gloriosa será a manhã da ressurreição. Que cena maravilhosa se abrirá quando Cristo vier para ser admirado por todos os que creem. Todos os que foram participantes da humilhação e sofrimentos de Cristo serão participantes de sua glória. Pela ressurreição de Cristo, todo santo crente que adormece em Jesus sairá triunfante de seu cárcere. Os santos ressurgidos proclamarão: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Jesus Cristo triunfou sobre a morte e rompeu os grilhões do túmulo, e todos os que no túmulo dormem participarão da vitória, sairão das sepulturas como fez o vencedor. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 271 e 272. Domingo, 5 de março. O rico insensato. A solene advertência que foi dada ao rico insensato deveria ser suficiente para todos os homens até ao fim do tempo. Nosso Senhor nos deixou lição após lição, a fim de afastar a todos do egoísmo e estabelecer laços íntimos de comunhão e fraternidade entre os seres humanos.
Ele queria que o coração dos crentes estivesse intimamente ligado por fortes laços de simpatia, a fim de que houvesse unidade nele. Eles devem se regozijar, unidos na esperança da glória de Deus, aguardando a vida eterna, graças aos méritos de Jesus Cristo. Se Cristo habitar no coração, seu amor se difundirá a outros por intermédio de seu possuidor e ligará coração a coração. Jesus concede o Espírito Santo em grande medida para grandes emergências, para ajudar em nossas enfermidades, para nos dar muito consolo, para nos iluminar a mente, purificar e enobrecer nosso coração. Cristo se torna para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Refletindo a Cristo, página 95. A aspiração daquele homem não era mais elevada que a dos animais que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo o que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus nem aos homens. O salmista descreveu esse rico ao dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, verso 1. Aquele homem viveu e planejou só para si. Viu que havia bastante provisão para o futuro. Nada mais lhe restava agora senão entesourar e desfrutar o fruto de seu trabalho. Considerava-se favorecido sobre os outros e conferiu a si mesmo a honra de ter administrado sabiamente. Entretanto, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Enquanto o rico está prevendo anos de prazer, o Senhor faz planos muito diferentes. A única coisa que lhe seria de valor agora não a adquiriu. Vivendo para si mesmo, rejeitou o amor divino, que fluiria em misericórdia para com seus semelhantes. Agindo assim, rejeitou a vida, porque Deus é amor e amor é vida. Aquele homem escolheu o material em lugar do espiritual e com o material tem que sucumbir. Parábolas de Jesus, página 146. Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de seu Senhor, não haveria clamor por pão, ninguém sofreria privação e ninguém andaria nu e necessitado. É a infidelidade dos homens que ocasiona este estado de sofrimento no qual a humanidade se acha mergulhada. Se aqueles aos quais Deus fez mordomos empregassem os bens de seu Senhor para a finalidade para a qual foram concedidos, essa situação de sofrimento não existiria. O Senhor prova os homens ao dar-lhes abundância de boas coisas, do mesmo modo como provou o homem rico da parábola. Se nos demonstramos infiéis nas riquezas mundanas, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Os que resistiram à prova na terra, os que foram achados fiéis e que obedeceram às palavras do Senhor, sendo misericordiosos e usando de seus recursos para o progresso de seu reino, são os que ouvirão dos lábios de seu mestre as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus capítulo 25, versículo 21. E refletindo a Cristo, página 219. Segunda-feira, 6 de março. Não levamos nada para o túmulo. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão em idade avançada, depois de haver provado plenamente que todos os prazeres que a terra pode oferecer são vazios e insatisfatórios. Ele mostra quão impossível é que as vaidades do mundo satisfaçam os anseios da alma. Sua conclusão é que a sabedoria consiste em desfrutar com gratidão das boas dádivas de Deus e fazer o que é certo, pois todas as nossas obras serão trazidas a julgamento. A autobiografia de Salomão é lamentável. Ele nos dá a história de sua busca pela felicidade,
Dedicou-se a investigações intelectuais, satisfez seu amor ao prazer, executou seus planos e empreendimentos comerciais. Estava rodeado pelo fascinante esplendor da vida na corte. Tudo o que o coração carnal pudesse desejar estava à sua disposição. Mas ele resumiu na sua experiência no triste relato, Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 até o 2, versículo 11. Salomão possuía grande erudição, mas essa sabedoria era loucura, pois ele não soube permanecer na independência moral, livre de pecado, na força de um caráter moldado segundo a semelhança divina. Salomão conta o resultado de suas pesquisas, de seus esforços penosos e de suas perseverantes indagações. Declara ter sido vaidade sua sabedoria. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1320 e 1321. Cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo sonda da parte daquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a terra produz seus dons e continua seu movimento em redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os mantém na posição certa em sua marcha ordenada através dos céus. O Senhor faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Isaías capítulo 40, verso 6. É pelo seu poder que a vegetação floresce, que as folhas aparecem e as flores desabrocham. Ele faz produzir ervas sobre os montes, e por ele os vales se tornam férteis. Todos os animais da selva buscam de Deus o sustento. Salmo 147, verso 8 e 104, versículo 20 e 21. E toda criatura vivente, desde o menor inseto até o ser humano, depende diariamente de seu cuidado providencial. Em belas palavras, o salmista se expressa: todos esperam de ti. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Salmo 104, versículo 27 e 28. Sua palavra governa os elementos, cobre os céus de nuvens e prepara a chuva para a terra. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Salmo 147, versículo 16. Fazendo ele ribombear o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Jeremias capítulo 10, versículo 13, e Patriarcas e Profetas, página 87. Todos quantos quiserem que seus nomes sejam conservados no livro da vida devem agora, nos poucos dias de graça que têm, afligir diante de Deus o seu coração em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Precisa haver profundo e fiel exame de coração. O espírito leviano, frívolo, com que condescendem muitos cristãos professos, precisa ser afastado. Há uma séria luta diante de todos quantos queiram subjugar as más tendências que combatem pela supremacia. A obra de preparo é uma obra individual. Filhos e Filhas de Deus, página 355. Terça-feira, 7 de março. Comece com as necessidades pessoais. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um turbilhão de preocupações e ansiedades pelas coisas terrenas, que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Contudo, Deus nos chamou para servi-lo nos afazeres temporais da vida. Diligência nessa obra é tanto parte da religião verdadeira como a devoção. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição do nosso mundo.
Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos serão diligentes trabalhadores. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, minuciosidade e presteza. Não há desculpa para a morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e os que trabalham sem o competente preparo deveriam reconhecer que essas são faltas que devem ser corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Parábolas de Jesus, página 200. O amor a Jesus será visto, será sentido, não se pode ocultar, exerce um poder maravilhoso, torna ousado o covarde, diligente o preguiçoso, sábio o ignorante, torna eloquente a língua gaguejante e desperta para nossa vida e vigor o intelecto inativo, torna esperançoso o desanimado, alegre o de rosto sombrio. O amor a Cristo levará seu possuidor a aceitar responsabilidades por amor dele e a executá-las em suas forças. O amor a Cristo não desfalecerá diante da tribulação, nem se desviará do dever por causa das acusações alheias. Deus considera mais a quantidade de amor com o qual trabalhamos do que a quantidade do que fazemos. O amor é atributo celestial. Não lhe pode dar origem um coração natural. Essa planta celestial só cresce onde Cristo reina supremo. Onde existe o amor, manifesta-se na vida poder e verdade. O amor faz o bem, e coisa alguma senão o bem. Os que possuem amor produzem fruto para a santidade e no fim terão a vida eterna. Para conhecê-lo, página 167. O serviço público de Davi estava para se encerrar. Ele sabia que logo morreria e não deixou confusos os assuntos pertinentes à sua função, de modo que o coração de seu filho não se afligisse, mas enquanto teve suficiente força física e mental, organizou os negócios de seu reino, mesmo nos menores assuntos, não se esquecendo de advertir Salomão a respeito do caso de Simei. Ele sabia que isso causaria problemas ao reino. Era um homem perigoso, de gênio violento, e só era mantido sob controle pelo medo. Poderia causar uma rebelião se ousasse fazê-lo, e não hesitaria em tirar a vida de Salomão se tivesse oportunidade favorável. Davi, ao organizar seus negócios, deu um bom exemplo a todos os que são avançados em anos, para que coloquem em ordem seus assuntos enquanto são capazes de fazê-lo, a fim de que, quando estiverem se aproximando da morte e suas faculdades mentais diminuírem, não tenham nada de natureza mundana para lhes desviar de Deus a mente. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 2, página 1134. Quarta-feira, 8 de março, caridade no leito de morte. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Seríamos mais felizes e mais úteis se nossa vida doméstica e nossas relações sociais fossem governadas pelos princípios da religião cristã e ilustrassem a mansidão e simplicidade de Cristo. Que os visitantes vejam que estamos procurando tornar felizes os que nos cercam por meio de nossa jovialidade, simpatia e amor. Então coloquemos em ordem nosso coração e nosso lar. Ensinemos aos nossos filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E através de uma vida alegre, feliz e bem ordenada, expressemos nossa gratidão e amor àquele que tudo nos proporciona ricamente para o nosso bem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17.
Mas acima de tudo, fixemos nossos pensamentos e as afeições de nosso coração no amado Salvador, que sofreu pelo homem culpado, abrindo-nos o céu, refletindo a Cristo, página 175. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção também aos negligenciados ricos? Muitos consideram essa classe um caso perdido e pouco fazem para abrir os olhos daqueles que, cegos e ofuscados pelo falso brilho da glória terrena, perderam de vista a eternidade. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos, mas, por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Aquele que diz ao ouro fino: você é minha garantia, nega a Deus que está lá em cima. Jó capítulo 31, versículo 24 e 28. Ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois o preço é muito alto. Salmo 49, versos 7 e 8. As riquezas e as honras mundanas não podem satisfazer a alma. Muitos dentre os ricos anseiam por alguma divina certeza, alguma esperança espiritual. Muitos anelam alguma coisa que eles venham colocar fim à monotonia de uma vida sem objetivo. Muitos em sua vida profissional sentem a necessidade de alguma coisa que não possuem. Poucos entre eles vão à igreja, pois sentem que obtêm pouco benefício. Os ensinos que recebem não lhes tocam o coração. Não lhes faremos nós nenhum apelo pessoal? A Ciência do Bom Viver, páginas 125 e 126. Vi que muitos retêm da causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer a confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto, e Satanás entra em ação para que, de modo algum, os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus. E Satanás se alegra com isso. Se desejarem fazer o bem com seus recursos, façam-no logo, antes que Satanás meta suas mãos e atrase a obra de Deus. Muitas vezes, quando o Senhor abre o caminho para os irmãos usarem seus meios no avanço de sua causa, agentes de Satanás lhe apresentam algum empreendimento que, sendo positivo, poderia duplicar seus bens. Mordendo a isca, investem seu dinheiro e a causa, e muitas vezes eles mesmos nunca recebem uma moeda sequer. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 130 e 131. Quinta-feira, 9 de março, legado espiritual. Não lhes será conveniente confiar suas dádivas generosas a testamentos na morte. Não podem garantir com o menor grau de segurança que a causa seja beneficiada por eles. Satanás age com muita astúcia para levar os parentes a tomar posições falsas, para que o mundo fique com o que foi solenemente dedicado à causa de Deus. Recebe-se sempre muito menos do que a soma desejada. Satanás influencia homens e mulheres a protestar contra a ação de parentes que se propõem a executar seus desejos na distribuição de sua propriedade. Eles parecem considerar tudo o que foi doado para o Senhor como um roubo feito aos parentes do falecido. Se vocês desejam que seus recursos sejam aplicados na causa de Deus,
façam enquanto viverem a doação de tudo aquilo que não necessitam para seu sustento. Alguns irmãos estão fazendo isso e desfrutando o prazer de ser seus próprios testamenteiros. Será que a cobiça das pessoas tornará necessário que sejam privadas da vida para que as propriedades que Deus lhe emprestou não fiquem inúteis para sempre? Que nenhum de vocês traga sobre si a condenação do servo negligente que enterrou o dinheiro do seu senhor. Mateus capítulo 25, versículo 18. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 131. A primeira igreja cristã não possuía os privilégios e oportunidades que temos. Eram pessoas pobres, mas sentiam o poder da verdade. O objetivo que tinham de si era suficiente para animá-las a nele investir tudo. Elas pensavam que a salvação ou perdição do mundo dependia de sua participação. Por isso estavam sempre dispostas a ir ou ouvir, de acordo com a vontade do Senhor. Sempre dizemos que somos governados pelos mesmos princípios, que temos o mesmo Espírito, mas em vez de darmos tudo para Cristo, muitos temos tomado uma parte do ouro e das vestes de Babilônia e escondido para nós. Se a presença de um só Acã foi suficiente para enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? Devemos partir individualmente para o trabalho de estimular outros pelo nosso exemplo de benevolência altruísta. A obra poderia ter avançado com muito mais poder se todos tivessem feito o que pudessem para suprir o tesouro com recursos. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 132. Muitos estão cometendo grande erro com relação às coisas desta vida. Economizam, privando a si e aos outros do bem que poderiam desfrutar com o devido uso dos recursos que Deus lhes emprestou, e tornam-se egoístas e avarentos. Negligenciam os interesses espirituais e se tornam pequenos no desenvolvimento religioso, tudo por amor da riqueza que querem acumular e que não podem usar. Deixam aos filhos esses bens e 9 vezes em 10. Isso se torna ainda maior maldição aos herdeiros do que foi a eles próprios. Os filhos, confiando na propriedade dos pais, muitas vezes deixam de ser bem-sucedidos na vida presente, fracassando por completo no que diz respeito à vindoura. O melhor legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela desinteressada beneficência. Por uma vida assim, mostram eles o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser valorizado pelo bem que pode realizar ao suprir as próprias necessidades e as dos outros, e na promoção do progresso da causa de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 330. Sexta-feira, 10 de março, estudo adicional. Ellen White escreveu 2 capítulos sobre esse importante tema de distribuição de nossos bens. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 101 a 111. Aos pais ricos, e Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 412 a 419. Testamentos e legados. Há também uma seção que discute o planejamento patrimonial em Conselhos sobre Mordomia, página 219 a 224. Ellen White escreveu: se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda saudáveis e fortes, o que adiam até a morte. Dedicariam a Deus a si mesmos e o que lhes pertence, ao passo que, agindo como seus mordomos, teriam a satisfação de estar cumprindo seu dever. Como executores de seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas
em vez de deixar essa responsabilidade a outros. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 415. O que ela quis dizer com executores de seus próprios testamentos? Em um testamento normal, aquele que faz o testamento nomeia um executor para distribuir os bens após sua morte, conforme o testamento. Ao se tornar seu próprio executor, você distribui seus bens enquanto está vivo. Assim terá a satisfação de ver os resultados e de saber que está lidando de forma adequada com os talentos confiados por Deus. A segunda vinda de Cristo é a nossa bendita esperança. Será incrível ver Jesus voltando. Queremos ouvir as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Mas e se descansarmos antes da volta de Jesus? Se seguirmos sua vontade revelada, poderemos ter a satisfação de ver sua obra avançar por causa de nossos esforços, sabendo que, devido ao nosso plano patrimonial, ela continuará depois que partirmos.